Bom dia, graça e paz para todos. Mais um dia que estamos de volta com a nossa gravação. Há muito tempo que eu não gravo nada, né? Eu sou muito preguiçoso para gravar. E hoje eu quero voltar a falar sobre libertação, né? E eu pretendo daqui para frente, regularmente, trazer uma palavra sobre libertação, porque o meu está saindo aí o meu segundo livro, né? Sobre escravidão espiritual, e estou escrevendo um terceiro livro sobre a maldição que Jesus levou na cruz, né? E hoje eu quero falar sobre a condição de alguns cristãos, né? Vou fazer umas lives pequenas para não ficar muito grande, né? Para não ficar cansativo, e eu vou fazendo. E eu quero falar hoje sobre quantos estão hoje perturbados dentro das igrejas, né? E lutando para se manterem de pé, e quantos outros que não aguentam a opressão e caem no pecado. É aquelas pessoas que elas estão naquele processo de um levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, né? Por falta de sabedoria de muitas pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que são muito ligeiros para acusar as pessoas sem nem entender do que acontece com elas, né? E acabam destruindo mais a pessoa ainda, acusando de coisas e falando aquilo que não devia falar, né? Então, essas pessoas elas acabam guardando apenas aguardando apenas a intervenção de Deus, que um dia algo aconteça, que ela venha se libertar, e não procura ajuda, né? É... então, elas aguardam a fim de que sejam socorridas e libertas. As investidas satânicas, elas são incontáveis, não é? E durante o culto, por exemplo, muitas pessoas elas entendem a pregação, ou melhor, elas não entendem a pregação, né? Ouve, mas não consegue entender o que é que está se falando. Frequentemente ela sente cheiro de velas, às vezes dentro de casa e às vezes também dentro da igreja. Sente cheiro de cigarro, de cheiro de defunto, daquele cheiro de flores de cemitério, né? Ouve vozes chamarem, ouve vozes demoníacas falando coisas horríveis nas mentes, né? Eu uma vez conversei com uma mulher e ela disse: pastor, vem tanta coisa na minha mente que eu não tenho coragem de repetir para o senhor aqui, né? E aí algumas pessoas acham que a pessoa realmente está ficando louca, está enlouquecendo, está tendo algum problema, mas às vezes isso ou melhor, às vezes isso é uma perturbação maligna que está acontecendo com a pessoa. Então, isso acontece com mais frequência do que a gente pensa, né? E o que dizer dos que se envolveram em práticas pecaminosas, tais como sexo com animais, sexo com parente, com cadáveres ou orgias? Todos, sem exceção, eles precisam de libertação. A igreja do Senhor ela precisa estar preparada para auxiliar essas pessoas que precisam de ajuda. Toda a minha família, meus parentes, estiveram envolvidos direta ou indiretamente com o espiritismo, né? 2 tios, meus avós,
foram os primeiros a aceitarem Jesus como Salvador, né? Então, esses 2 tios que primeiro aceitaram, hoje já estão com o Senhor, né? São 2, um tio e uma tia. Depois é meu avô e depois eu que aceitei Jesus como Salvador e Senhor da minha vida, né? Na minha casa eu fui o primeiro desde então. Deus vem fazendo uma grande obra e cumprindo fielmente a sua palavra, de ouvir as nossas orações, de intervir através do meio das nossas orações e salvar a nossa família. As orações, meus queridos, ela pode muito em seus efeitos. Precisamos orar muito, buscar muito a Deus, porque Deus ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, né? Então, voltando a falar a respeito da minha mãe, né? Graças a Deus, minha mãe conheceu o Senhor Jesus e serviu ao Senhor durante muitos anos, se tornou uma mulher de muita oração, de busca do Senhor, e agora vai fazer 3 anos agora em agosto que ela foi para o Senhor cheia de Deus. Eu fico muito contente com isso, alegre por ver que Deus salvou minha mãe e ela está com o Senhor hoje. E esse é o objetivo, é levar as pessoas a conhecer a Jesus como Salvador da sua alma. Então, voltando, falando aqui sobre... Eu lembro-me que de certo culto de libertação, quando veio a mim uma mulher para receber a oração, segundo os irmãos, ela era uma mulher crente, uma pessoa muito usada por Deus em sua igreja, e quando coloquei a mão sobre a cabeça dela, 7 demônios se manifestaram. Aí as pessoas dizem que crente não ficam endemoniados, e respeito o ponto de vista de quem pensa assim, mas a minha experiência de quase 40 anos trabalhando nisso, eu tenho visto muitos cristãos ficar possessos. Muitos, não é nem um nem 2 não. E inclusive obreiros. Sem falar que eu passei 17 anos da minha vida, quase 18, né? Quase 18 completo, dentro do espiritismo, na linha de Umbanda, Candomblé e de Quimbanda, né? Quem já foi disso entende o que eu estou falando. Então eu tenho uma vivência de anos ali dentro, de pessoas da família que se envolveram com isso. Eu mesmo fui uma pessoa de fazer muito despacho, né? Cemitério, encruzilhada, mata, beira d'água, e para cachoeiras. Então, meus queridos, quem enfrentou um problema desse e hoje está na igreja, é poucos os que não têm problema. Muitos continuam dentro da igreja, lutando, pelejando, tentando se manter de pé, sem conseguir. E as pessoas não entendem que libertação é diferente de salvação. Salvação é uma coisa e libertação é uma outra muito diferente. Então essa mulher, ela ficou possessa, esses espíritos se manifestaram nela, entendeu? E foi preciso expulsar e fazer um processo com ela. Há pessoas que mesmo crentes, elas são dominadas por pensamentos impuros, continua caindo em adultério, num largo vício da masturbação, tem uma força que leva ao roubo, ao insucesso de modo geral. Então elas estão ligadas a um passado envolvido com o espiritismo e seus derivados. Então claramente essas pessoas foram acompanhadas por
claramente, se essas pessoas não forem acompanhadas por um processo, errei a palavra aqui, um processo de libertação, o que acontece? Elas vão ficar perturbadas, mesmo sendo cristãos. Muitos pensam que libertação se resume a orar por alguém. Em alguns casos, basta apenas uma oração para que o indivíduo seja liberto. Isso é verdade. Tem pessoas que ficam libertas com uma oração. Eu conheço vários envolvidos mesmo que ficaram. E outros não. Se você me perguntar o porquê disso, eu não sei te explicar. É uma coisa que eu não tenho uma resposta, porque esses alguns que eu falo não são muitos. Na experiência minha, é poucas pessoas que conseguiram isso. Na maioria esmagadora, quase todos eles precisaram de um processo de libertação para ficar liberto. Mas o mesmo não acontece com os que estabeleceram pactos, por exemplo. É necessário um acompanhamento, pois existem raízes ocultas e profundas a serem reveladas. Muitas vezes os próprios envolvidos não têm consciência da gravidade dos seus atos passados, no que eles se envolveram. Muitas vezes nem eles mesmos têm essa consciência, entendeu? Então, meus queridos, é preciso resolver o problema. Não é justo dizer que elas não se converteram. Isso só atrapalha o processo. Porque o que eu tenho ouvido as pessoas dizerem isso, fulana está dentro da igreja e não mudou até hoje porque não tem vergonha. Se tivesse vergonha já tinha mudado. Já vi muito isso. Já conversei com várias pessoas sobre isso. Pessoas que falam, não se converteu mesmo, tivesse convertido mesmo, não tinha mais problema. Já cansei de conversar com pessoas assim, inclusive pessoas que chegaram para mim e disseram, pastor, eu nunca mais vou à frente para pedir oração para ninguém. Nunca mais eu vou contar para uma pessoa meus problemas, porque só me atrapalharam, não me ajudaram em nada isso. Eu pensava que as pessoas iam me ouvir, iam procurar me ajudar. Foi falar mal de mim depois. E pior que é verdade mesmo. Então, meus queridos, é preciso que se entenda do assunto para ajudar essas pessoas. E muita gente se mete até fazer trabalho de libertação quando ela não tem experiência com isso. E muitos que se converteram ontem e já querem trabalhar com libertação hoje, isso acontece muito também. Eles acham que já estão habilitados para trabalhar com libertação. É bem verdade que existem crentes nominais, isso é verdade. Porém, há os sinceros que estão debaixo de forte opressão. Diante disso, cabe a seguinte pergunta: existe base bíblica para essa questão? Me refiro à pessoa ficar possessa. Para entendermos esse questionamento, trouxe 2 exemplos recentes e logo nós iremos aos textos bíblicos para poder chegar a essa conclusão. O primeiro caso é de um rapaz a quem eu vou nomear aqui figuradamente como José, para não expor a pessoa, né? José era um jovem crente, membro de uma igreja, e apesar de lutar contra o pecado, sempre perdia a batalha. Nos seus históricos, ou na sua histórica caminhada, pecados envolvendo o sexo, masturbação, as suas perturbações as suas perturbações eram predominantes, noturnas, durante a noite. José passou por um trabalho de libertação
e a sua mudança foi percebida depois que trabalhamos com ele. Um outro caso é de um irmão a quem chamarei de Antônio. Claro, o nome dessas pessoas não são esses. Antônio começou a desenvolver um processo para se tornar um pai de santo, e ele estava se tornando muito forte à medida em que se aprofundava na arte da magia negra. As forças eram tanta que o seu mestre resolveu não andar mais com ele porque achou que ele estava se tornando mais forte. Então Antônio começou a comprar livros de bruxaria e começou a se desenvolver através de bruxaria e chegou mesmo diz ele, né, que destruir pessoas por meio de encantamentos. Em certa ocasião, Antônio diz ele que derrubou até uma pessoa que se dizia um cristã de uma rede, quebrou a costela, umas conversas sobre encantamento que ele jogou em outras pessoas, contando, assim eu não vou me entrar nesses detalhes, porque são coisas ruins que aconteceram, e eu quero me deter naquilo que, na sua mudança. Então ele me contou essas histórias. E para mostrar para mim como que ele era envolvido com essas coisas. Então Antônio comprou diversos livros e se foi desenvolvendo e passou a assumir um papel de pessoas que tinham poder no mundo das trevas. Então, para resumir a história, o irmão Antônio, que converteu a Cristo, e todo o seu sofrimento começou depois que ele se converteu ao Senhor. Passou por várias igrejas e ninguém conseguia ajudá-lo. E ele, quando me encontrou, ele já tinha passado por 4 igrejas. E eu acho que eu já contei uma parte desse testemunho num outro vídeo que eu fiz. Porque como eu parei muito tempo, quero começar daqui para frente, e daqui para frente eu quero trazer pelo menos uma vez por semana uma reflexão sobre libertação. É interessante, queridos, que os demônios começaram a atacar a família dele. Tem um filho dele, ficou muito mal. Acho que eu já contei uma parte desse caso, morreu com a hernia estourada e começou a atacar a família, os demônios, porque ele estava procurando libertação e vindo para Jesus. O certo é que nós fizemos um processo longo de libertação e durante esse processo muita coisa aconteceram, mas ele foi liberto para a glória de Deus. Eu vou encerrar esse vídeo porque ele está ficando grande, eu não quero fazer ele com mais do que 15 minutos. Então, numa próxima palavra, nós vamos voltar aqui no tema, examinando alguns textos a respeito disso. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e eu quero dizer para você que se você tem algum problema com perturbação e precisa de libertação, procure ajuda, porque você sozinho dificilmente vai conseguir. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.